Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, todos sejam bem-vindos ao nosso Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Nós estamos na leitura da Bíblia Sagrada, no plano de leitura anual 365, e hoje, nesse 17 de junho, destacando o mover de Deus, as coisas de Deus, como que nós podemos perceber claramente quando Deus se manifesta para mostrar seu poder, sua glória, e como também determinamos que algo é de Deus, se está na vontade de Deus. E isso se dá tanto no Velho quanto no Antigo Testamento na leitura de hoje. Na leitura de hoje, começando, por exemplo, por Atos, nós lemos ontem o relato também de Pedro pregando na casa de Cornélio em Cesareia, e também eles tendo a grande dádiva de serem batizados com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. É uma manifestação da presença de Deus, o fogo do Senhor, assim como aconteceu lá em Atos capítulo 2, pois agora, nessa leitura de Atos 11, os irmãos em Jerusalém, que eram judeus, todos muito tradicionais, e eles ainda viviam muito dentro do contexto da nação judaica, e sentiam-se muito ainda travados para poder avançar com o evangelho entre os gentios, mas foi uma obra do Espírito Santo. Agora eles questionam Pedro, o apóstolo que vai até a casa de Cornélio, um gentio, sua família, Cesareia, uma cidade também com costumes romanos, à beira do mar Mediterrâneo, mas Pedro, ele então começa a declarar como que foi o mover de Deus, como que Deus se manifestou de forma profética, em visão para Pedro, quando se abriu aquele lençol que descia dos céus e mostrando os animais que os judeus não tocam, não comem. Mas ali também o Senhor disse a Pedro: não considere impuro, imundo, comum aquilo que eu santifiquei. Claro que Pedro, ele está meditando e só vai entender a visão quando ele chega na casa dos gentios, ali Cornélio, e ministra, e ali a presença do Espírito Santo é a marca de que eles estavam na direção correta de Deus. Quando ele conta todo esse fato para os irmãos de Jerusalém, os fariseus que criam em Cristo, então eles se alegraram e até realmente disseram que também a salvação se manifesta sobre toda a carne, para que todos sejam salvos. E assim, então, começou a obra também missionária para os gentios. Agora, os judeus que foram e fugiram da perseguição a partir da morte de Estevão, que foi apedrejado, e espalhados por todas as partes, também o evangelho chega em Chipre, Cirene e até Antioquia. Mas ainda os discípulos anunciavam só nas sinagogas, entre os judeus, o evangelho. Mas houve um movimento nessas cidades, tanto que os apóstolos enviam Barnabé para Antioquia, para ele então poder lá estabelecer os fundamentos da fé cristã, e Barnabé passa por Tarso e busca Saulo, que eles ficam agora em Antioquia ensinando a igreja por muito tempo. E nessa ocasião também, como os profetas andavam, viajavam, diz a Bíblia, de cidade em cidade, um deles, por nome Ágapo, ele profetiza para os irmãos que haveria uma grande fome em todo o mundo, no Império Romano,
que na época era o imperador Cláudio. Quando nós vamos às pesquisas históricas, nós vamos ver de fato que Joséfos, um historiador, né, ele registra esse acontecimento que se deu debaixo do reinado de Cláudio, o imperador, né? E houve uma fome terrível, houve estratégias para vencer essa fome, mas na Judéia foi muito mais difícil. A agricultura ela não é muito forte, né, na Judéia, e assim os irmãos sofriam muito, mas as ofertas que foram por mãos de Barnabé e Saulo chegaram aos irmãos da Judéia para dar a eles condições de sobrevivência. Agora, quando voltamos para o Velho Testamento, no texto de 1 Reis 18, nós estamos diante daquela cena, né, que vai dizer que depois de algum tempo, né, o terceiro ano da seca, que agora também a fome se abatia na terra de Israel por causa da falta de chuva, de água, então vai mostrar aqui no cenário, né, um homem de Deus. A Bíblia vai descrever ele, que é o administrador do palácio de Acabe, mas Obadias temia profundamente o Senhor. E vai contar que certa vez ele também escondeu 100 profetas do Senhor, né? Pois Jezabel havia ordenado matar os profetas do Senhor. E ele escondeu em 2 cavernas, 50 em cada caverna, e alimentou esses profetas, né, durante este tempo. E ele testemunhou isso diante do profeta Elias, quando encontrou ele num caminho, porque Acabe havia feito Obadias ir por um caminho e Acabe por outro, para ver aonde poderia encontrar algum alimento, pelo menos para os animais, né? E nesse caminho Obadias encontrou Elias, que queria encontrar-se por ordem de Deus com Acabe. E este encontro tinha um propósito, né, muito sério, porque ele queria então estar orando, né, por mandado de Deus para que viesse a chuva, e Elias estava sentindo que estava por vir uma grande chuva naqueles dias. Mas não sem antes ele orientar Acabe para que trouxesse os 450 profetas de Baal ao Monte Carmelo, para ali desafiá-los e para, de fato, determinar, né, junto com o povo de Israel, com todos eles, qual era o Deus verdadeiro, se Baal ou se o Senhor Deus, o Deus de Elias. E ali então foi feito todo aquele trabalho, não é? Quando Elias desafia esses profetas no Monte Carmelo, ordenando eles que primeiro, né, fizessem o altar, partisse o animal do sacrifício, pusessem a lenha, mas não colocassem fogo, que o Deus que eles servissem, que fosse verdadeiro, enviaria fogo para queimar o sacrifício. Pois os profetas de Baal ficaram, né, até o meio-dia e nada acontecia. E Elias zombava deles, né, e eles ainda gritavam mais alto, porque Elias dizia, talvez o seu Deus esteja dormindo, tem que gritar mais alto. E assim eles se cortavam, como era costume desses cultos pagãos, né, a Baal. Mas Elias, então, agora chega a sua vez. Ele, além de colocar a lenha, partir o animal, pede para que jogasse água, pois ele havia feito uma vala em torno do altar. E aquela vala encheu-se de água, e ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu com fogo, que consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras do altar e a água. Foi uma explosão atômica ali naquele momento para uma obra tão grande. E assim ficou, como o povo disse naquele momento, o Senhor é Deus. E Elias, então, ordena que prendam os profetas de Baal, e ele os mata
também naquele mesmo dia. E assim que ele vai para o topo do Monte Carmelo, o moço que vai até olhar para a banda do mar e ver a nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse, então se apressa, porque é grande chuva que está vindo. E assim Deus o fez. E nós conclamamos com o povo de Deus, só o Senhor é Deus.